Então, boa noite a todos. Estamos iniciando aqui o nosso querido Argus Talks, certo? Com nossos queridíssimos convidados da noite, Fernando Biasi, Júlia Montalvão. Os hosts de hoje serão eu, João Pedro Leme, e Fernando Iuso. Dá um oizinho aí. E aí, rapaziada, beleza? Hoje vai ser um papo bem produtivo, profissionais exemplares. E é isso, quer começar? Vou começar. Então, como tema proposto do nosso querido professor Rio foi falar sobre SG. Então, a gente queria fazer uma pergunta bem abrangente para realmente nossos convidados poderem falar um pouquinho o que eles entendem de ESG e eles explicarem um pouquinho para quem não entende muito do assunto. Então, Júlia, Biasi, quem quiser falar. Tá, posso começar, Ju? Pode começar, pode dar a introdução. Tá, então, o ESG é uma série de dinâmicas que as empresas hoje em dia podem aderir para criar um mundo melhor no futuro, né? Sendo que a sigla quer dizer Environmental, Social Governance, que são 3 pilares para criar uma sociedade mais igualitária e mais sustentável ao mesmo tempo. O E é sobre o meio ambiente, então práticas sustentáveis dentro do seu ambiente profissional. O S é em relação a uma questão mais dentro da empresa, então você tem um ambiente de trabalho saudável para todo mundo. E o G é sobre você ser transparente e verdadeiro, né? Ali entrando com medidas anticorrupção, transparência entre os impostos e tudo mais. Bem, Ju, quer adicionar alguma coisa? Eu acho que a gente pode falar um pouco mais também sobre como isso tem afetado o consumo. Então, a galera hoje em dia se preocupa muito com o meio ambiente, tem essa pauta sustentável muito forte. Então, acho que principalmente uma geração mais nova tem buscado alternativas mais sustentáveis para substituir algumas empresas que não têm essa transparência. Então, a gente vê dentro do mercado um movimento em relação a isso, em relação principalmente às pessoas buscarem sobre empresas que têm aí o ESG bem falado, principalmente dentro do site dessas empresas, dentro do Instagram. Então, de fato, é um pilar que a gente vê que não é hoje em dia apenas falar sobre isso, é mostrar que ocorre isso dentro das empresas, principalmente. A gente pode perceber que dentro das empresas, não só as empresas que trabalham diretamente, tipo B2C, né? Trabalhando diretamente com o consumidor, mas empresas que trabalham B2B com outras empresas, elas também têm essa preocupação, como já dando um gancho aí de outra pergunta para a Júlia, que a empresa dela, a Plusoft, tem o certificado de ESG. Se você quiser falar um pouquinho, se você acha que tem coisas a melhorar, se você acha que a sua empresa realmente cumpre com isso, e se você acha que agrega na percepção dos clientes fecharem contratos, e se isso é importante para as pessoas que, enfim, essas conexões que a Plusoft tem por conta desse certificado. Eu acho que a Plusoft tem pilares importantes que a gente pode citar, mas o ESG ficou mais forte, principalmente, eu acho que 1 ano e meio atrás, onde foi falado com a gente teve cursos sobre isso, então não foi algo só onde fizeram uma matéria ou publicaram alguma coisa e acabou por ali. Não, a gente teve cursos, então a gente passou a entender de fato o que essa sigla significa dentro da empresa. Então eles têm disponibilizado mais conteúdos para a gente conseguir identificar isso, como eles fazem, como eles abrem isso para a gente. Então, de fato, eu acho que acaba virando uma empresa mais transparente. Então, a gente recebe e-mails sobre acompanhamento de meio ambiente, o que eles fazem de melhora, o que eles têm proposto. O social, de fato, a gente tem visto que é uma empresa que tem um ambiente muito seguro, um ambiente muito diverso, um ambiente muito gostoso de você ficar, de fato, falando assim. E, de fato, eles têm muita transparência. Hoje em dia, eles têm auditorias também que comprovam aí a segurança que a gente passa, porque tudo isso é um processo que a gente tem que ter, e eu acho que, de fato, num meio mais comercial, como isso influencia, que, de fato, é uma pauta que tem gerado muita conversa dentro desses meios, dentro dessas palestras, dessas convenções. Então, eu acredito que no fechamento de um contrato, ou quando acontece algo assim, uma conversa comercial, é um ponto de confiança a mais. Eu acho que dá mais uma cartada de ser uma empresa séria, uma empresa que está comprometida com isso. Então, eu acho que influencia positivamente de verdade. Eu acho que até falando dentro da empresa em si, para quem não sabe, o host João Pedro Leme também trabalha na Plusoft. Apenas Plusofters aqui. Apenas Plusofters aqui. Então, eu percebo essa diferença que eu já trabalhei em 2 empresas, né? E a outra agência que eu trabalhava não tinha
talvez não apenas falando do certificado em si, mas dizendo dessas ações que transparecem para quem trabalha dentro, né, para os colaboradores, enfim, como a Júlia citou, por exemplo, de trazer alguns cursos em relação a isso, os e-mails comprovando essa sustentabilidade. Então, acho que é realmente uma coisa que impacta de dentro para os colaboradores também, que você se sente mais... enfim, mais participante, mais atuante dentro dessa parte de sustentabilidade em relação a tudo, assim, quando você está trabalhando numa empresa que tem essa conexão e esse comprometimento, né? Então, já puxando outro gancho em relação a essas práticas sustentáveis, queria perguntar para vocês, uma prática sustentável para vocês, imprescindível dentro de qualquer empresa. Pode ser de, tipo assim, a empresa reciclar algo básico, aqueles avisos de não deixar a torneira ligada, esse tipo de coisa, coisas básicas ou até de algo mais elaborado que vocês puderem falar. Beleza. Posso começar, Ju? Pode sim. Pode. Então, eu acho que hoje em dia algo imprescindível, né, falando em sustentabilidade, é pensar em economizar recursos. Então, desde o não deixar a torneira ligada, da descarga, qualquer coisa que você possa pensar, tem que ter um aviso para o colaborador saber, já que no final do mês ele está ajudando ele próprio. Ju, você tem alguma que você pensa? Eu acho que a gente pode falar, acho que principalmente que é algo que a gente tem visto nas grandes empresas, que é a emissão de carbono, né? Então, as empresas estão divulgando a meta onde vai parar, vai zerar essa emissão de carbono ou compensar 100%, e algumas empresas já são zero emissão de carbono. Então, é interessante a gente falar isso, porque, de fato, é algo que a gente vê um movimento Sim. que acontece. Então, a Netflix anunciou também. A gente também tem que entender que, hoje em dia, o termo ESG em si foi criado em 2004, né? E vem ganhando mais força agora. Mas acredito que todas as empresas que produzem automóvel tem que ser carbono neutro pelo menos até 2030. Então é uma tendência do mercado muito forte, principalmente a parte, né, do meio ambiente. Até para empresas, né, eles meio que forçam até empresas que são mais poluentes, digamos Sim. assim, Sim. como empresas de automóveis, a reduzir esse impacto ambiental, né? Eles tem as métricas também, então, se você não consegue zerar a sua emissão, você compensa de alguma forma. Exatamente. Então, é interessante a gente ver que, de fato, é uma conversa que não é só como, tipo assim, por exemplo, nessas empresas de automotivos e tudo mais, é algo mais poluente e tudo mais. Mas mesmo nas empresas que, teoricamente, não são tão poluentes assim, é importante que essa conversa exista, principalmente pra gente ver isso no nosso dia a dia. A gente também emite carbono. Principalmente que uma parte das emissões hoje em dia são feitas pelos transportes, né? Então, caminhão, transporte aéreo emite muito carbono, então a gente tem que entender que qualquer empresa tem que estar pensando nessa parte para... É a sua parte em relação ao mundo, né? Tipo assim, o iFood, eles têm uma parte que fala que a nossa entrega, a entrega do pedido foi com carbono zero, etc. Então é importante também ter essa transparência para o consumidor. Bom, agora eu acho que a parte de meio ambiente a gente conseguiu falar um pouquinho, né? Posso acrescentar só mais Claro, uma pode coisinha? Eu acho que as empresas, elas vão ver também que fazendo essas práticas, tendo esses certificados, elas só tendem a ganhar também, né? Por exemplo, Sim. eu não duvido que a PlusSoft também ganhou muito mais confiança para as outras empresas, para conseguir cliente também. Sim, com certeza. Eu acho que movimento até do uma mercado. credibilidade no geral. Por exemplo, de uma marca contratar a PlusSoft e um consumidor dessa marca procurar a PlusSoft, por exemplo, a marca tem o ESG, mas a PlusSoft não. Então, será que a marca que você está comprando realmente apoia, e acredita nos valores do ESG? Tem que ter, de fato, essa transparência, e é uma tendência, de fato, agora todo mundo ter o ESG. Sim, eu acho que impacta muito no meio ambiente, principalmente, né? Mas dentro das empresas impacta muito na sua relação social, como as pessoas veem a empresa, né? Nos E além colaboradores disso mesmo, tudo, influencia hoje em dia no consumo, porque as pessoas buscam essas empresas que tem esse teor de falar sobre o meio ambiente, sobre esclarecer. Por exemplo, a Natura sempre teve um viés aí do meio ambiente, mas hoje em dia mais forte ainda. Então, é algo que a gente vê que a gente já associa a Natura a isso. Então, as empresas, eu acho que hoje em dia buscam essa identificação com o público de outras formas. Bom, a gente, eu acho que, né, como eu tinha falado, eu acho que a parte de meio ambiente a gente conseguiu falar um pouquinho. A gente conseguiu falar um pouco do quão importante é essa relação do environment dentro da publicidade. Então,
o que eu posso falar agora para vocês é um pouco mais sobre questões sociais, sobre a parte na sigla do social, né, do S. Então, eu queria perguntar para vocês o que é importante para vocês dentro de uma empresa, não dentro de uma empresa em si, mas dentro da publicidade, ou também podem colocar dentro de uma empresa, de diversidade e inclusão. Se para vocês é algo realmente importante, se para vocês faz diferença, de dentro para os colaboradores e de dentro da empresa para fora, né, de como as pessoas veem essa empresa. Certo. Eu acredito que essa parte da inclusão, ela tem que vir de dentro da empresa. Principalmente porque hoje em dia a gente vive numa sociedade muito diversa e a gente tem que atender todos os públicos. E como a gente vai poder atender se a gente não... como eu posso falar? Se a gente não representa essa diversidade dentro da nossa empresa. Ju, você tem alguma coisa para falar da Plusoft? Eu acho que, não só da Plusoft, mas eu acho que, num geral, a galera pede mesmo que venha de dentro. Porque eu acho que foi um movimento que aconteceu de as marcas trazerem essa diversidade, trazer coisas novas, diferenciar. Só que a gente percebe que muitas marcas, por exemplo, a Riachuelo, dentro da empresa, de portas fechadas, eles não representavam isso. Então, gerou uma crise entre eles tiveram que repensar esse modelo. Então, eu acho que é uma questão do consumidor não ser tratado como idiota, de fato. Falando de forma bem chula, eu acho que é um pouco sobre isso, sobre como é que você está tentando representar algo se você não é esse algo. Principalmente se a sociedade hoje em dia tem uma cobrança maior sobre esses aspectos, né? Da década passada não era um assunto tão relevante, mas hoje em dia é o assunto do momento. Então, ele tem que ser atendido em qualquer empresa. Sim, a publicidade, ela acompanha esse movimento. Então, de fato, a gente precisa ver que não adianta fazer as coisas e não mostrar. Por exemplo, uma empresa que se diz sustentável. E o que você faz para ser sustentável? Tem que mostrar isso. Então, tem que ser algo que os consumidores, hoje em dia, a gente tem que perceber que eles prestam atenção. Eles não estão só vendo a propaganda. Eles vão ficar com uma pulga atrás da orelha sobre isso, sobre essas questões. Então, eu acho que é isso. E falando um pouco, eu acho que sobre a Plusoft tem isso. Parece que eu tô fazendo propaganda da minha empresa. Mas a minha empresa, de fato, ela tem esse viés também da diversidade. E eu acho que é muito importante, porque tem vagas afirmativas onde, por exemplo, eles contratam mulheres, contratam gente mais velha também, contratam gente homossexual, enfim, contratam todo tipo de pessoas diversas que, teoricamente, podem ser que outras empresas não deem essa oportunidade. E eu vejo que isso é ótimo, isso traz um ambiente mais saudável, traz um ambiente que é confortável para essas pessoas, porque elas não são as únicas pessoas que são assim. Existe um grupo, eu acho que é interessante a gente ver que funciona muito bem. Eu consigo perceber essa diferença. É um ambiente muito mais confortável, um ambiente muito mais agradável e acrescenta muito no nosso dia a dia, de fato. Eu acho que causa também uma parte de normalidade, assim, né? Quando você inclui todas as pessoas em todos os ambientes, você acaba fazendo com que aquilo realmente se torne normal, porque realmente é normal. Sim. Então, eu acho isso muito importante dentro de empresas, enfim, que trabalham com o consumidor, trabalham de empresas para empresas. Bom, então, eu acho que a pergunta de encerramento para a gente poder terminar nossas siglas, né? A gente chegou no G agora, na parte de governança. Então, eu acho que a pergunta que eu acho que pode ser mais pontual, digamos assim, é sobre a parte de transparência dentro de qualquer empresa, tanto para quando a empresa ela quer vender o seu produto, tanto para os seus colaboradores. Então, acho que eu queria saber mais de vocês, se vocês quiserem falar da empresa que vocês trabalham, ou de algum caso que vocês conhecem, de uma empresa que seja muito transparente e consiga fazer com que as pessoas sejam empenhadas a comprar ou a trabalhar dentro dessa empresa. Certo. Eu posso dar um exemplo, na verdade, contrário. Nessa parte de transparência, no geral, a gente tem um exemplo da Volkswagen. Acho que de 2010 até 2014, eles falsificavam os testes de poluição deles, dos carros. E quando foi descoberto, era coisa de, acho que mais de 2 milhões de carros poluindo o dobro do que eles deveriam poluir. Isso traz não só uma questão para a empresa, porque eles perderam lucro e tiveram que fazer um recall de 2 milhões de carros. Além de perder a credibilidade com o consumidor, com os governos, né? Por ser uma multinacional, eles sofrem muito até hoje. E esses últimos anos eles vêm recuperando aos poucos. Mas todo esse caso se resume ao quê? Eles não queriam pagar a taxa para ter que desenvolver um produto menos poluente. E por isso eles falsificaram e a gente vê as consequências até hoje.
Então eu acho que a transparência, né, nesse caso a governança ela pega vários temas, né? Mas então é transparência tributária, então, pô, você fala se você tá pagando imposto direitinho, passa uma confiança pro colaborador, porque ele se sente parte de algo certinho. E eu acho que é isso. Acho que se a Ju quiser completar alguma coisa. Eu acho que falando novamente da minha empresa, que é o maior exemplo de ESG que eu tenho, a gente tem uma transparência muito forte, principalmente sobre anticorrupção, e é algo que a gente vê sendo tratado. Por exemplo, a gente não pode ganhar ou receber presentes Tem uma de quantia clientes de máxima também. mais de R$400. Então, a gente não pode ter esse certo benefício. Isso acontece com todo mundo da empresa, então, inclusive os diretores, inclusive os gerentes. Então, é algo que a gente tem que ver, porque a gente sabe que existem muita corrupção dentro dessas empresas. Então, quando existem essas métricas e a gente sabe que isso existe, a gente tem esse conhecimento que não é só a gente, não é só o colaborador de menos importância, todo mundo é importante, mas vocês entenderam o que eu falei, de um cargo mais alto, então a gente saber que isso acontece, então existe essa anticorrupção, gera uma confiança maior, principalmente no seu ambiente de trabalho, de transparência mesmo, de saber que, pô, alguém não está sendo beneficiado com algo, ou pelo menos ter uma noção. Óbvio que essas coisas podem acontecer, mas Eu acho o que jeito ficar que a empresa... confortável, né? De saber que todo mundo é tratado igual dentro de uma empresa. Sim, né? o jeito que é transparente, eu acho que isso reflete de fato. Eu acho que é algo que a gente trouxe bastante, que de fato a gente pode ver o quão isso reflete tanto nas vendas, como no B2B, quanto no B2C. Então, de fato, é interessante a gente ver que é algo que o consumidor presta atenção. Então, essa transparência, ela passa para o consumidor. E é muito importante a gente ver que não é só no papel. Eu acho que a gente falou bastante sobre muitos assuntos, eu acho que foi muito proveitoso. Muito obrigado pelo convite. Bom, queria agradecer aí os nossos dois convidados, Fernando Biasi e Júlia Montalvão. Acho que a gente conseguiu bater um papo bem legal, a gente conseguiu falar sobre as 3 letras da sigla ESG, então acho que ficou bem explicadinho, a gente conseguiu também falar sobre... Experiências pessoais. Falar sobre experiências pessoais, falar também sobre a sigla dentro da publicidade, que é o curso que a gente atua, então acho que foi um papo bem produtivo e bem legal. Então queria agradecer e encerrar o nosso ArgosCast aqui, se o Fê quiser encerrar de alguma maneira. É isso. É isso, tchau, Boa gente. noite, Boas obrigado, férias, viu? Rio. Um beijo. Boas férias, galera.